A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. E a nossa agenda de leitura da lição da classe do jovem se intitula Chamado desde o ventre materno. O texto bíblico de hoje se encontra em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esta separação, queridos, era o propósito de Deus, pelo qual Paulo foi designado ao ofício apostólico, antes mesmo dele nascer. A chamada ocorreu bem depois, no tempo certo, quando o Senhor tornou conhecida a sua vontade a respeito do apóstolo. Ele ordenou então que ele realizasse uma grande obra. Sem dúvida nenhuma, queridos, Deus havia já decretado, antes da fundação do mundo, o que faria a respeito de cada um de nós e destinado a cada um mediante o seu conselho secreto, o devido lugar na vida. Mas os escritores sagrados referem-se aí com grande frequência a estes três passos: a predestinação divina eterna, a destinação desde o ventre e a chamada, que é o efeito e o cumprimento de ambas. A palavra do Senhor, queridos, vinda a Jeremias, embora tenha sido expressa de modo um pouco diferente do que Paulo disse nesta passagem, tem o mesmo sentido, como vemos lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então, antes mesmo de existirem, tanto Jeremias como Paulo já tinham sido separados. Aquele para o ofício de profeta e este para o ofício de apóstolo. Mas Deus é revelado como quem nos separa desde o ventre materno, visto que o propósito de sermos enviados ao mundo é que Ele realize em nós o que já decretou. A chamada, queridos, é adiada até ao tempo próprio, quando Deus nos tiver preparado para a tarefa que nos manda realizar. Então as palavras de Paulo podem ser entendidas assim: quando aprouve a Deus revelar, por meu intermédio, o seu Filho, ele me chamou, porque já me havia separado. Então Paulo quis mostrar que a sua chamada, queridos, dependia então da eleição secreta de Deus, e que fora ordenado apóstolo, não porque por esforço próprio ele se preparara para desempenhar esse nobre ofício, ou porque Deus o considera digno de perfazê-lo, mas sim porque antes mesmo de nascer, ele já havia sido separado pelo desígnio secreto de Deus. Em sua maneira habitual, Paulo então costumava dizer que a causa da sua chamada era o beneplácito de Deus. E isso merece a nossa atenção, queridos, pois nos mostra que nós devemos a nossa chamada à graça de Deus, que fomos escolhidos e adotados para a vida eterna e que Ele tem o desígnio de usar os nossos serviços. Mostra-nos que, de outro modo, seríamos completamente inúteis e que Ele determina para nós uma chamada legítima, na qual podemos ser usados. O que Paulo possuía antes de nascer para ter direito a tal elevada honra? Nada. De modo semelhante, então, queridos, nós devemos crer que é inteiramente pelo dom de Deus, e não pelo fruto de nossos próprios esforços, que temos sido chamados para administrar a sua igreja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira.